Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos dar início a mais uma das nossas lives. Essas minhas lives agradabilíssimas, pelo menos para mim, espero que também para vocês, da nossa conversa com as juristas. Eu hoje vou ter o prazer de conversar com a minha amiga, a doutora Adriana Bragueta. A Bragueta foi minha colega de faculdade, não exatamente da mesma turma. Ela era talvez mais avançada do que eu. Já vão achar que eu estou chamando a Bragueta de velha, não, mas era pouquíssima diferença. E ela é uma das pessoas que eu mais admiro nesse nosso mundo jurídico e nesse nosso mundo complexo de trabalho e de trabalho por mulheres de excelência, de mulheres que fizeram e fazem a diferença. Então vai ser uma alegria falar com a Adriana, se eu conseguir, se a gente conseguir a conexão, tá certo? Pelo jeito, Adriana, só essa demora de conectar, nós estamos com algum probleminha de conexão. Se você quiser tentar pôr o Wi-Fi da sua casa, vamos ver Agora agora. sim. A Adriana entrou. Sim. Oh, minha querida, que Oi, Simão. alegria! Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. E Eita, você? Você é muito tecnológico. Você ouve a São Francisco, os sinos batendo 6 horas? Olha que homenagem bonita. São Ah, os que sinos da lindo! faculdade que dizem: dois franciscanos se reencontram. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu reencontrei a Bragueta por conta de uma amiga, que não é muito amiga nossa, mas assim, é pouco amiga nossa, que é a professora Paula Forgione, e que a gente... Vocês estão, só para perguntar para os que estão nos ouvindo, que eu vou desabilitar os comentários para que não haja peso na internet, para que não haja queda. Vocês estão nos ouvindo bem? Estão ouvindo a doutora Adriana e a mim? Tá tudo em ordem para poder desabilitar os comentários para tocar a live? O Sacramone, opa! Se está tudo em ordem, eu vou pedir para vocês desculpas, eu desabilito os comentários por conta do peso da live, a gente volta ao final. Mas eu dizia, então, que por culpa de uma amiga que a gente quase não gosta, que é a professora Paula Forgione, nós nos Isso, encontramos um dia na casa dela, estava uma professora da Itália até sendo recebida, e verdade. conversamos. Não era isso? Não era isso? Isso, a gente é contemporâneo de faculdade, né? Contemporânea. Não, e eu não posso deixar de dizer que hoje essa jurista, minha amiga, foi no passado a maior jogadora de handball do Não, não Largo de rende São bom, não. Francisco. Não era handball, o que que era? Não, eu jogava outros esportes, por isso até que era conhecida, mas era tênis. Era tênis? Era tênis. Aí jogava também no time de handball, mas o que eu joguei a vida toda foi É que tênis. eu lembro da sua fúria nos jogos jurídicos para marcar pontos em handball. Então a minha memória me traiu. Mas a Bragueta era uma multiesportista que garantia a faculdade sempre bons lugares nos jurídicos. E quando eu reencontro, para minha alegria, já era uma jurista consagrada na área de arbitragem. Então, nosso papo aqui é muito informal. Isso seria um vinho ou café presencial, que a pandemia nos impede por razões de saúde pública. Então, nós vamos bater papo pela câmera. Eu queria que você começasse contando primeiro a decisão para fazer direito, se foi uma coisa natural na sua vida ou se você tinha dúvidas se o direito seria a profissão, enfim, que você almejava, e como é que foi essa decisão pelo curso de direito e depois pelo Largo São Francisco, que dois franciscanos falando, a gente sempre baba É. quando fala da faculdade. Olha, a decisão pelo direito ela não foi evidente, não. Apesar de que no meu terceiro ano de colégio, eu entrei em 89. Que ano você entrou, Simão? 9-2. 92. Em 89, logo após a Constituição. Então, eu me lembro, no colegial, no meu colégio, num colégio de bairro, mas nós simulamos as discussões parlamentares da revisão da Constituição. Me lembro bem, participei, representei a minha sala, adorei. Mas eu tinha amigos do meu pai e da minha mãe que eram médicos e estavam há anos dizendo para mim, olha, você deve fazer medicina, você vai ser uma boa cirurgiã. E então eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, um primeiro ano eu cheguei a prestar medicina, né? Como eu jogava tênis, era o ano que eu não tinha, inclusive, estudado adequadamente e tinha combinado com meu pai. Falei, pai, esse ano eu não vou fazer cursinhos, você me libera do cursinho. E ele falou, te libero, filha, o ano que vem, aí você para de jogar tênis e começa a vida. Bom, aí eu fui fazer cursinho e, de fato,
ao longo do cursinho, no final do ano, no momento de escolher, escolhi por direito e acho que fiz a escolha certa. Eu sou uma grande apaixonada pelo direito, né? E realmente você disse bem, para um jovem, para uma jovem, entrar na faculdade, entrar no Salão Nobre, quando nós temos aquela aula inaugural no Salão Nobre, que é lindíssimo, né? Maravilhoso. É, dá uma alegria, né? Um orgulho, uma sensação de pertencimento, uma sensação de história. Eu acho que a vida vira aí, né? É um momento que o mundo toma outra dimensão. E para mim Eu, foi assim, o direito foi eu incrível. Mas só uma nota para você, eu tô até emocionado, eu ando um pouco emotivo esses dias de pandemia, mas para mim, eu tive 18 anos, entrei na São Francisco com 18. No ano que eu fiz 18, em janeiro, começaram as aulas em março. E eu tô com 46, portanto eu tenho bem mais tempo de Sanfran do que fora da Sanfran. Mas assim, para mim, sabe o que foi impactante, Bragueta? Quando eu entrei e vi os vitrais. Depois do Salão Nobre, a biblioteca, aquele fichário da biblioteca que é tombado, Nossa, são móveis do Liceu de Artes e Ofícios, mas quando eu cheguei naqueles vitrais e eu vi a missa da inaugural, escadaria, né? a escadaria, eu falei, meu Deus, como é que eu vivi sem isso? Bom, eu sou tão É, viciado pela faculdade que eu até hoje, quando eu entro, me dá uma sensação assim, como eu estou bem, como eu estou feliz. Então, é, é realmente interessante. E você, em algum momento do curso, teve aquelas dúvidas? Será que acertei, que errei? Já que havia nossa, esse influxo pela medicina na sua família? não, Porque a minha família também não tinha médico, não tinha advogados. Eu, assim, próximo, no núcleo próximo. Então, eu fui quase que um desbravador do núcleo próximo. A minha mãe tinha primos advogados. E você passou por algum momento de hesitação ou de não. dúvida? Vou Não. dizer o seguinte, primeiro, eu também tive a parte esportiva foi maravilhosa esses anos de faculdade, né? Os meus grandes amigos, eu tenho uma turma de amigas da faculdade, nós somos amigos há 30 anos, enfim, são as minhas principais referências no mundo. Joguei, conheço gente 10 anos para cima, 10 anos para baixo, por causa do esporte. Então foi muito agradável. Mas eu acho, Simão, eu me lembro até hoje, eu entrei à noite numa aula de IED, Introdução ao Estudo do Direito, era uma aula de monitoria. Isso, assim, acho que no primeiro, segundo mês de faculdade, o monitor, que a gente sabe bem, às vezes um estudante, às vezes um recém-formado, ele leu os votos contrários de um dos julgamentos de Nuremberg. Ele leu um voto que dizia, pelo menos essa é a minha lembrança, né? Claro. Que dizia, olha, a lei alemã naquele momento permitia os atos que foram incorridos portanto, o juiz decidia pela absolvição de fulano, e o outro dizia, não, são crimes contra a humanidade. Eu me lembro de ter ficado como paralisada. Ele lia os votos, e quando nós vimos os votos contrários absolutamente bem fundamentados, evidentemente o crime contra a humanidade prevaleceu e também tem um interesse pela história das guerras, da Segunda Guerra muito grande, também do ponto de vista do direito internacional, né, que o tribunal pós-fato, o acerto das nações para criar um tribunal posteriormente, e a lei substantiva, né, a ser aplicada, mas, de qualquer maneira, as visões dissidentes sobre o mesmo fato, a riqueza do pronunciamento, a motivação, eu era garota, né? E eu falei, meu Deus. É que eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Isso é demais, né? Isso é demais. Eu sou muito menina, é demais isso. Eu realmente tive um encantamento muito grande pela faculdade e por claro que tem outros fatos, né, que me levaram à arbitragem, mas, por exemplo, que era introdução ao estudo do direito, e eu fiquei maravilhada. Foi a minha Fiquei reação com o maravilhada. romano. Porque quando eu estava na aula de direito romano e o professor Eduardo Marque lançou algumas perguntas que eram do direito civil, responsabilidade Ah, civil
por dano causado em transporte, o usufruto e a extinção do usufruto. E ele falou assim, isso que nós vamos estudar em Romano é o que vocês estudarão em civil. Eu falei assim, eu amo isso aqui. Eu quero estudar muito isso daí. Aliás, eu virei privatista na primeira aula do curso. Para tristeza da professora Odete Medawar, que um dia falou para mim assim, você tem certeza, Simão, que você não quer fazer mestrado comigo em direito administrativo? Eu falei, professor, eu sou plenamente convicto de ser civilista. E me conta uma coisa, você, na faculdade, as disciplinas que mais te encantaram no curso, antes da sua decisão pela arbitragem, que no fundo é um procedimento, que no fundo trabalha com tudo, pode ter arbitragem tributária, como tem em Portugal, mas antes de falar da arbitragem, qual foi aquele professor ou aquela aula que te encantou? Aquele que você lembra com aquela saudade gostosa? Como era gostoso tentar na sala de aula para ouvir tal pessoa? Bom, eu acho assim que, como todos, né, a qualidade dos professores é muito importante para a definição da vida dos alunos. Eu brinco, se eu tivesse tido aula com Moreira Alves, eu acho que eu seria uma civilista. E depois que eu fui vendo esse cara ao longo da vida, eu falo, meu Deus do céu. Então, eu na minha geração, entrei alguns anos antes que você, o departamento de processo já era uma imensa potência. E o departamento de internacional já era uma imensa potência. Bom, também comercial, né? Já tinha comparado. Bom, enfim, eu sou do ano do... O Pitombo estudou comigo e... então, assim, eu tive professores incríveis, o próprio pai do Pitombo nos deu aula, eu tive professores incríveis. Mas o que me chamou muito a atenção foi a tríade. Eu tive nos 4 anos de processo lá com o Flávio Yarcha, foi muitíssimo bem. Começou com outro, mas ele foi muitíssimo bem. Nós éramos, eu acho que a primeira turma dele, não é muito mais velho que eu, não. Foi muito bem. Mas eu tive a tríade, eu me lembro muito bem disso, numa optativa de novas tendências do processo civil. Eu tive ninguém mais, ninguém menos de que professor Cazu, junto com Ada, junto com Dinamarco. Eu também. Quinto ano. O que era aquilo? O que era aquilo? E processo, arbitragem é procedimento, né? Ele me encantava porque realmente, se você não tem um domínio, tem que ser um domínio absoluto, você perde o direito material, né? Então ele é muito importante para a consecução, para o atingimento do direito. E aí uma outra área que eu fiquei enlouquecida, e eu acho que eu tive as melhores cabeças da época no mundo, foi o meu querido, saudoso mestre, tutor, professor, sócio, amigo, professor Luiz Olavo Batista. Eu tive todas as áreas que ele deu, todas as aulas que ele deu na época. Tive o professor José Carlos de Magalhães e o professor Marcelo Huck, que dava aula naquele momento também internacional. Então, os três, o Guido, era um departamento incrível, né? O professor Guido Soares participava. Então, quando eu também comecei a ouvir as problemáticas relacionadas a mais de uma jurisdição, ou seja, quando a gente diz das problemáticas do direito civil numa jurisdição, já é instigante. Quando você põe uma outra jurisdição junto, quadruplica a problemática. O que é dano direto, né? O que é reparação de dano no direito comum. Quando eu comecei a ver isso, eu falei, meu Deus, isso aqui é o supra-sumo. Eu jamais podia imaginar que eu ia acabar, na minha prática, anos depois, vivendo e convivendo com contratos internacionais. Aí eu me lembro bem, já adorava essas duas vertentes, né? Eu me lembro bem, eu fiz uma optativa, eu sempre digo isso para o professor José Carlos de Magalhães, quando eu vivi aquele momento que você viveu na sua primeira aula, uma epífane.
Tava lá aquele homem alto, falando, era arbitragem internacional, a optativa. E aí ele deu a primeira aula falando o seguinte, olha, e eu já trabalhava com contencioso, né? E assim, eu acho que a nossa vivência, da nossa geração no contencioso, é muito difícil. É muito difícil para aqueles que, como nós, gostam do direito, gostam da discussão aprofundada do direito, gostam da decisão aprofundada do direito. Então, para mim, assim, processo realmente era conhecer muito bem, simplesmente para não cair nas armadilhas do processo, para que você perdesse o seu caso por uma inépcia, por uma questão procedimental. Bem na linha de professor Dinamarca e todos os outros, né? A instrumentalidade do processo. Mas eu via o dia a dia, mesmo quando eu ganhava um caso, o meu escritório ganhava um caso, por questões procedimentais, eu falei, que coisa, né? Legal, ganhamos o caso, muito legal, mas, putz, eu queria ver uma discussão mais aprofundada aqui. E vi aquelas milhões de regras do processo, talvez aquela rigidez que eu compreendo quando um país, como política pública, quando um país tem 100 milhões de casos, né? Então, você precisa ter regras muito rígidas. Aí o professor Magalhães, já com todo o seu charme e experiência em direito internacional, eu tinha estudado em Yale, ele já tinha escrito um livro de arbitragem com um grande amigo dele, né, também, o professor Luiz Olavo, em 86, começa a falar, olha, gente, você sabe que tem um troço aqui que as decisões são super profundas e não precisa ter regra aqui. Olha, você escolhe o árbitro, você escolhe a lei, você não vai se preocupar com o procedimento, você, claro que o procedimento é super importante, mas o árbitro vai focar no mérito, e isso, olha, já corre, isso já tem tempos imemoriais de existência, mas já a arbitragem moderna tem uns 80 anos. Eu olhei para aquilo assim, eu falei, não é possível. Não é possível. Mas por quê? Cadê a gente nisso? Eu me lembro. E eu me lembro, eu falei assim, eu vou estudar academicamente isso. Não tem, é isso que eu vou estudar academicamente de início. Com essa experiência, que ano de faculdade você estava quando você teve essa experiência? Eu acho que no quarto, acho que 92. Nas optativas, sim. Isso. Certo, sim. E aí, você está me ouvindo bem? Aqui eu estou ouvindo um pouquinho de falha. Tá. E aí eu falei, na hora, assim, eu falei, putz, vou estudar isso. E aí também o conflito de tratados, toda essa questão o que eu acho que é extremamente desafiador, né, que são várias jurisdições, naquela época mudou muito. Hoje a gente fala de direito internacional com muita fluidez hoje, né? Antigamente ninguém dava a menor bola. Então você falava de conflito de tratados para uniformização, e eu falava, nossa. Mas isso tem a ver com a globalização, né? A globalização Sim. é que valorizou esse. Sim. Nós tínhamos uma visão periférica, fechada, Sim. e num país fechado, o que importa tratado, o que importa o que pensam outros povos? Eu acho que isso tem a ver com o momento que nós vivemos naquela época. Deixa eu fazer uma nota que Também. eu não posso deixar de te perguntar. Você, com esse gosto pela decisão, ainda que seja uma decisão pelo adjudicador privado, que é o árbitro, nunca pensou em ser juíza para decidir no processo civil tradicional? Né? Eu, assim, eu cheguei a pensar, e eu acho que o meu pai, como os pais de muitos alunos, e sobretudo que meu pai, e eu, né, você também, a gente viveu os anos de inflação, né, Simão? Uma insegurança muito grande. O meu irmão havia se formado alguns anos antes que eu na Poli. O meu irmão saiu da Poli, 95% dos engenheiros da Poli não tinham emprego. Imagine de outras faculdades. Então, assim, era um momento de falta, de escassez de emprego. Então, meu pai falava, filha, pelo amor de Deus, você não quer ser juíza?
você não quer, porque aí você está com a vida resolvida até pelo menos, né, do ponto de vista financeiro, você vai ter uma aposentadoria. E assim, eu pensava, agora, primeiro, eu gosto muito de advogar, né? Mas eu me lembro também, naquela época, o preconceito com a mulher juíza era muito grande. Eu me lembro no meu segundo emprego, o, o doutor Oswaldo Chade, um grande amigo hoje, você conhece, acha, né? Conhece bem também? Não? Não, Ah, é um colega que é comum. Doutor Oswaldo Chade, fui trabalhar com ele há alguns anos, e o doutor Oswaldo me falou o seguinte: você sabe que o juiz corregedor do Tribunal de Justiça acha que mulher não cai bem como juíza, mulher não vai bem. não cai Assim, bem. aí eu me lembro de algo, aí eu falei assim, mas não pode. Então, assim, isso é muito desestimulante para qualquer jovem advogada, né? Graças a Deus a gente já está no ponto de que isso não existe. Mas ele, naquele momento, quando eu me formei, não tinha nenhuma desembargadora mulher. Sim. E aí eu me lembro, doutor Oswaldo, falando o seguinte: olha, capaz que enquanto ele tiver no TJ, não vai ter uma mulher desembargadora. Isso é extremamente é, 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 balde de água fria para qualquer um que quisesse seguir. Eu tenho muitas amigas da faculdade, sobretudo no ano de baixo, de 94, que 5, 6 anos depois já era um cenário bem menor, bem melhor, foram para a carreira da magistratura. Mas, Adriana, nós vivenciamos essa virada, porque outro É, dia eu conversava com a Daniela Morcello, a esposa do Marco Fábio, nossa querida amiga, sei. ela dizia: Simão, o preconceito que eu sofri, até você fala, eu não vou fazer uma live com ela para ela contar um pouco. A dificuldade que ela teve no ingresso, você tem razão que nós vivemos talvez o momento de virada, em que a É, magistratura pelo menos parou de declarar como fazia, não queremos é, mulher. Pelo menos houve tacitamente uma aceitação. Porque eu também tive várias colegas que eu me formei em 96, que com aquela reforma do Fernando Henrique, muitos juízes e desembargadores deram área do judiciário. E elas entraram já nesses concursos da década, é, vamos dizer, dos anos 90 mais para cima. Como você falou, exatamente. 94, 95, 96. Mas me lembro dessa discussão. Aí eu me lembro também de algumas pessoas que estavam tentando fazer concurso, pessoas que eu encontrava no mestrado, e aí uma boataria, assim, que terrível, né? Que a gente, hoje a gente ouvindo isso, realmente é uma coisa pré-histórica. Uma delas falava assim: ó, você sabe, você está no concurso à toa, mas putz, vou dizer, não tenho a menor chance, porque eu sou divorciada e mulher divorciada não entra. Eu falei assim, mas para que eu vou me meter nisso? Para quê? E para quê? E aí, assim, chegar ao ponto de controlar minha vida pessoal, não dá, né? Mas eu vou dizer o seguinte: depois que passados os anos, e hoje você sabe bem que a minha principal atividade, sobretudo a partir agora desse ano, cresceu tanto o número de casos de arbitragem, e minha prática também cresceu tanto como árbitra, né? Então, a minha atividade preponderantemente é essa. Mas já nos últimos 10 anos, eu queria implantar no Brasil, se eu pudesse, se eu tivesse a caneta para decidir isso, porque eu percebo muitos advogados que foram extremamente bem-sucedidos em alguns países, e eu cito aqui a Inglaterra como exemplo. Depois de 25, 30 anos de formado, o sujeito fez um patrimônio adequado e ele fala: olha, agora eu vou para a magistratura Sim, retribuir por 10 anos sim. esses 30 anos de experiência. Eu adoraria, Simão, sinceramente, eu adoraria. Posso te dizer, é um projeto para mim também. Não agora, porque eu estou escrevendo, dando meus pareceres. Claro. Não é hora, mas eu e algumas poucas arbitragens que eu tô gostando muito, mas eu gostaria muito de chegar uma hora da vida e poder retribuir no judiciário. É, Não, não é aquela ideia não para ganhar aposentadoria, porque isso para mim, nada, se Deus quiser, não é por isso. Mas é, eu gostaria também, sabe, de tentar fazer um pouco melhor, tentar fazer um pouco melhor o que eu puder. é. Aquela história do beija-flor para apagar um incêndio com o seu baldezinho d'água desse tamanho, mas tentar ajudar um pouco, né? Eu gostaria. É.
Mas eu acho o seguinte, que não é hoje, olhando um pouco mais macro, eu não acho que deveria ser individual, não. Eu acho que e deveria haver um projeto mais abrangente para isso, que é realmente você atrair algumas pessoas porque a gente também cansa. Eu vi muitos amigos fazerem isso. No começo é muito difícil, mas depois de 20 anos você fazendo uma mesma coisa, você, depois de 20 anos estudar direito civil, não é que a gente cansa, mas tem assuntos que estão altamente batidos. Você quer fazer outra coisa, você quer ter outros desafios, né? Então, assim, eu acho que. E aí eu fui vendo coisas na vida, por conta da minha convivência no mundo da arbitragem internacional. Por exemplo, em Dubai, existem juízes do High Court que são temporários, ficam 2, 3 anos. Aí você fala, por que não? São as maiores cabeças de comércio internacional do mundo. Por que não? E fazendo parte de um judiciário daquela jurisdição. Então, cara, Eu o acho que sujeito essa é fica uma dois, três conversa, Bragueta, anos. que a gente pode desenvolver, porque eu acho que é extremamente interessante É. pensar o poder judiciário de futuro, talvez com alguma sugestão de mudança. Eu acho interessante isso. Eu conheci também na minha vida um senhor já também nos seus 45, eu não lembro a idade dele, mas tinha certamente mais de 45, e ele falava, o que que você é? Ele falou assim, eu sou advogado, mas eu sou part-time judge. Eu sou juiz part-time. Como é que é isso? Ser juiz part-time? Não, olha, nós pegamos aí para desafogar também o judiciário, casos que não precisam de instrução. Existe um convênio com o judiciário. Esses casos que não dependem de instrução, eu vou lá 3 vezes por semana e decido esses casos. Pego toda a prova colhida e decido, e desafogo o Que judiciário. país era esse, Tatiana? Inglaterra. Na Inglaterra. Inglaterra. Então, aí eu falei assim, realmente é muito interessante, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. Claro que estruturadamente, eu acho que o ingresso na magistratura é um grande desafio e é ótimo, uma grande peneira, mas assim, a gente poder usar da experiência dos mais velhos é muito rico, né? Seja do jeito que for. Mas por conta disso, e eu também, Simão, fui ouvindo e fui ouvindo também algumas pessoas que seguiram o concurso, seguiram o olhar do concurso, e que eu pude sentir extremamente estimuladas no início da carreira. Mas depois de 10 anos eu vi o cansaço bater a porta e o problema do gigantismo, né? Ouvi várias vezes a expressão chupar gelo. Não adianta chupar, não, secar gelo, né? CKG. Você está lá, você dá vazão a 30 casos, aí entra mais 30. Você dá vazão a 1.000, entra mais 1.000. Eu acho que a nossa profissão é uma profissão muito longa, né? Nós vamos trabalhar há 50 Muitos anos. anos. E se a gente É, não pudesse reinventar, como a gente pode na iniciativa privada, vira um é, fardo, vira um Sísifo, né? Sobe com a pedra despenca. Então, eu estou de acordo que eu também eu nunca pensei nas carreiras públicas com medo desse enfado, que é natural, é, esse cansaço. é. Agora, E a me diga gente uma coisa precisa ajudar a interessante. reinventar o juiz mesmo, ele mesmo, né? A gente precisa Claro. usar. O cara que está 20 anos fazendo isso está cansado, mas ele é muito bom. Então a gente precisa a gente precisa repensar isso. Bom, enfim. Mas você disse uma frase que marcou. E realmente é verdade. Quando nós nos formamos para as mulheres, a magistratura era uma carreira, entre aspas, com obstáculos quase intransponíveis. Agora, e a arbitragem? Eu queria entender por Não quê. existia, né? Então, eu queria entender exatamente isso. Você que é precursora, você que é daquelas que estava lá no dia que a galinha botou o ovo, por que o mercado arbitral me parece, e pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Menos preconceituoso, ou menos burocrático, ou Ah, menos para mulheres? Eu queria entender um pouco dessa sua ideia. eu acho, primeiro, eu acho que é uma situação brasileira, né? Se a gente for para outros países da América Latina, a arbitragem ela é dominada por homens brancos de cabelos brancos, então não tem espaço nem para mulher nem para jovem. Nós
E eu sou, como você disse, tinha lá, quando eu me formei, tinha lá esses 3 nomes. E outros nomes também, estelares. E aí tinham 5 jovenzinhos, né? Eu, Eleonora, Coelho, o Eduardo Damião, o João Bosco e o Clávio. Basicamente isso. E 5 moleques, 5 molequinhos. E nós acabamos já estudando antes de todo mundo e com o apoio desses caras lá em cima, né? Aqui em cima. Ah, o João, os 4, salvo eu, porque eu fiz o meu mestrado, doutorado aqui, apesar de ter feito as minhas preparações de estudo na França, os 4 o João tinha feito doutorado, os outros 3 feito um mestrado na França. E o João, o Eduardo e o Clávio trouxeram uma ideia muito legal é uma ideia que foi dada a eles pelo professor Fouchard, na França, falou assim: por que vocês não fazem um comitê de arbitragem no Brasil para ajudar a desenvolver? Bom, eu fui uma das membros fundadoras, né? Me lembro, a gente tinha 20 pessoas. Agora, a gente começou tudo. E você vê, eu já estava lá, já tinha meia dúzia de mulheres, e a gente fez questão. O Sebar hoje é uma potência mundial. Hoje a gente fez questão de ser um espaço para jovens. E certamente eu já estava lá e outras mulheres, e aí eu briguei também por isso, e nunca houve, na verdade, muita necessidade de brigar. Eu acho que foi natural, porque éramos todos jovens, e foi um espaço natural para que todos se desenvolvessem. Na época que eu fui presidente do SEBAR, o SEBAR é de 2001. Quando eu fui presidente do SEBAR, eu fiquei na diretoria por muitos anos, fui presidente, em 2010 eu era presidente, acho que eu virei presidente em 2009, até 2013. Nós organizamos o maior congresso do mundo de arbitragem, que ele circula mundo afora, nós fizemos no Rio de Janeiro. E tivemos várias sessões, chamamos vários jovens para coordenar as mesas redondas de sessões de um café da manhã com os principais nomes do mundo de arbitragem. Depois disso, todos eles vieram falar assim para mim: Adriana, eu estou encantada com a força da juventude brasileira. E vocês já me falavam isso há 10 anos, vocês são um caso único. São os jovens olhando o que tem de melhor no mundo, apoiado pelos mais velhos, desenvolvendo uma nova área. E eles falaram: vocês vão dominar o mundo, porque, bom, evidentemente a gente tem acho que um volume de arbitragem muito grande. Não é que vão dominar o mundo, mas vocês vão ter um papel importante, porque é muita gente dedicada, com qualidade, com fluência em línguas e aberto, né, ao novo. Eu Então, posso só eu fazer uma fico muito nota sabendo. sobre isso, que eu acho importantíssimo numa live a gente deixar isso registrado? Você está contando uma experiência fabulosa de pessoas que viram, primeiro, um trabalho diferente, porque o Brasil não tinha arbitragem. Segundo, que eram jovens e nem por isso menos qualificados. Pelo Sim. contrário, extremamente preparados e empolgados. Eu disse outro dia na apresentação da obra do Bunazar, que vai sair agora, que o professor, e isso eu estou falando dos seus professores, e de você num cargo de chefia que pôde dar chance. Quando a gente dá chance para as pessoas mais novas, a gente não dá chance senão por uma generosidade que é inata, tem que ter. Ninguém dá chance sem ter um pouco de generosidade. Mas há um lado altruísta, que a gente acredita, que dar chance é uma coisa bacana, é boa, e um lado egoísta. Porque quando você dá chance para alguém entrar num certo mercado, ou eu num mestrado, ou você numa situação de protagonismo na arbitragem, esse sujeito, essa pessoa, amanhã vai dizer: foi graças à Bragueta que eu estou aqui. Sem dúvida. O sucesso dela é seu. A gente não é totalmente altruísta. Tem um lado egoísta, mas é um positivo. Ó que alegria. O meu orientado hoje brilha no STJ, sei lá. Então é muito legal isso. Muito. E as pessoas não têm essa percepção. Elas têm muito medo, né? O mercado. Eu vejo na arbitragem. Vou falar uma coisa para você aqui, como se não estivesse gravando, nem assistindo. Essas minhas lives, às vezes, ficam no YouTube, chega a ter 3 mil pessoas que assistem. Mas eu vou dizer para você, eu vejo na arbitragem ainda um ranço, que não é o seu, óbvio. Estou falando de alguns, e minoritários, de clubinho, que não querem deixar ninguém entrar, que é uma coisa meio daquela
velha ideia do judiciário, não, mulher não entra, só entram os senhores de cabelo branco e de preferência fumando cachimbo, que é uma coisa que, para quem percebeu no passado, com experiência própria, é burra. Porque a coisa mais gostosa é ter bastante gente competente junto. É bom para quem? Para você ter muitos árbitros competentes. Porque daí eu, se meu advogado, vou colocar cláusulas arbitrais nos contratos, eu não sei. Eu enxergo de uma maneira mais ampla do que essa... Não, eu acho, Simão, algumas pessoas falam assim para mim, olha, é difícil entrar na arbitragem. Eu acho difícil também. Porque depende de uma série de fatores, né? Fatores incontroláveis, inclusive, para uma pessoa ser... Primeiro, o meu caminho na arbitragem... Primeiro, Primeiro, eu acho a arbitragem magnífica, porque ela hoje, há 10 anos ou há 20 anos, eu convivo com as melhores cabeças jurídicas. Eu não tenho dúvida que eu aprendo diariamente com os caras melhores de societário, civil, comercial, processo, arbitragem. Então, tem várias formas de entrar na arbitragem, ou pelo direito material ou pela própria arbitragem. O melhor caminho, o caminho que serviu a mim é um caminho. Eu fiquei 25 anos advogando. Eu advogo em arbitragem há 20 anos. Eu sou uma das precursoras. É natural no meu caminho que depois de tantos anos advogando em arbitragem, com sucesso, né, o mercado já me conheça e comece a indicar. O que eu acho que é... Você sabe bem disso, muitas outras pessoas, a Paulo, Zanetti, todas as grandes cabeças, eu faço questão de ter você na arbitragem. Porque a arbitragem é onde a gente não está premido pelo afogadilho lá da pressão de um juiz de ter 5.000 casos. A gente pode estudar o caso por 2 meses, um caso. Eu estou lá, aquela sentença que eu te falei, estou estudando há 2 meses. Não, eu vou só fazer uma nota para vocês entenderem, porque a gente pode estar junto como coárbitro, árbitro, compondo o tribunal, a gente pode estar como advogado e árbitro, e pode estar como parecerista e árbitro, e pode estar como testemunha qualificada para fazer até a questão técnica. Então, assim, eu estou bastante contente com as 3 arbitragens que eu estou participando de maneira direta e indireta, e com essa alegria de ouvir uma pessoa como você que me ia falar assim, não, vamos debater esse tema que eu estou achando que tem alguma questão que eu queria refletir melhor. Eu acho que isso como eu estou escrevendo uma linha, eu falo, Paula, será que eu estou certo? Isso é de uma sabedoria, a gente não sabe tudo e graças a Deus. Mas é bom não saber e é bom ter amigos que saibam. Então, quando eu ligo para o Paulo ou para o Satiro para tirar uma dúvida, para mim, eu falo que Deus foi muito generoso de me dar esses amigos tão preparados. Isso para mim é uma alegria. E assim, o juiz, que eu rendo as minhas homenagens a todos os juízes, porque eles, além de dominar o direito, precisam dominar a logística de 5.000 processos. Eu certamente não seria competente e eu ia morrer de aflição, né? Porque e aí se especializam, né? Acho que o Sacramone, se não estiver ouvindo, eu fico muito, me sinto muito privilegiada de ele estar nos ouvindo, mas, por exemplo, aí ele ficou um grande estudioso do direito familiar, eu acho incrível isso, né? Agora, a gente, voltando ao aspecto da vida na arbitragem, é possível, por exemplo, um jurista como você, civilista, em outros países, ele vai ter pareceres de arbitragem, como você tem, e ele vai ter algumas indicações, talvez menos do que alguém que tenha sido advogado por muito tempo e maneje o procedimento. Sim. Eu vou dizer o seguinte, que é uma grande incógnita, Simão, por isso que a gente diz a expressão, e gosto muito quando o Zé Emílio diz isso. Hoje a minha atividade é preponderantemente de árbitra, né? Mas o que eu sou? Advogado. Claro, o ano que vem, eu não sei se eu vou ter um caso de árbitra. Não sei, pode ser que não. Claro.
Então, o que que eu sou? Advogada. Né? Eu estou árbitra, é uma coisa muito momentânea. É para aquele caso, por algum motivo, gerei expectativa nas partes de que a neutralidade eu tinha algum sentido ser indicada como árbitra. Então, novamente, como eu digo a você, quando eu sou muito próxima aos colegas da faculdade, e eu acho que os grandes estudiosos de vários temas, eles agregam imensamente, né, à solução do caso. Mas também um grande assim, eu já fui, já tive que indicar árbitro várias vezes. Claro que em muitos casos eu falo, aqui eu não quero um professor. Aqui o professor vai ficar muito na firula jurídica e não vai ver o aspecto prático. Então, os grandes advogados, eles também são ótimos árbitros, porque a vida como ela é, esses anos vividos, de ver, por exemplo, eu tenho várias questões que envolvem. A gente até discutiu isso com a Adriana Pugliese outro dia, falei para ela, falei, Adri, isso é um tema muito interessante, que é os temas relacionados à arbitragem e recuperação judicial, né? Os caras tentam que a gente, árbitro, decida se vai entrar, não tem nada a ver conosco, mas enfim, é muito interessante a conjunção de ideias das pessoas para a gente chegar num determinado resultado. E essa especialidade, e ter vivido, por exemplo, os advogados que vivem o dia a dia das assembleias para aprovação de plano, eu acho que assim, às vezes eu procuro isso. Eu falo, putz, eu quero um cara que tenha vivido isso. Ele sabe por trás dos grandes players o que aconteceu nessa assembleia para ter tido essa votação. Outras vezes é uma questão, uma sutileza jurídica que você fala, pô, aqui eu preciso de um jurista, eu preciso de um cara que eu vou falar quem escreveu disso, e vai ser o principal nome. Mas também não é só isso, né? Quer dizer, muitas vezes, já que a gente um pouquinho caiu nesse caminho, às vezes eu falo o seguinte, eu tenho lá 5, 6 candidatos, eu falo, olha, mas será que aquele sujeito, ele é excelente neste tema, mas será que ele consegue conversar com o tribunal arbitral, com o resto? Claro. Né? Que é um outro desafio, porque afinal você vai julgar. Esse ano eu fiz uma arbitragem como árbitro único, um assunto de sucessões muito interessante, porque era eminentemente patrimônio, validade ou invalidade de doações de um planejamento sucessório, e eu percebi como árbitro único, como a gente pode, de uma maneira célere, resolver um assunto bonito. Eu fiquei muito encantado com a atividade. Demais, né? Fiquei muito encantado. Demais. Completando o que você vem dizendo até agora, uma das coisas que eu tenho feito com as minhas amigas mulheres é o problema de conciliar a profissão com a vida pessoal. Eu tenho a impressão que, de vez em quando, algumas profissões são exaustivas e que acabam tornando a vida familiar sacrificada. Eu sempre digo que a gente acaba fazendo opções. Você fez mestrado, doutorado, você sacrificou, por exemplo, a sua vida profissional para estudar. E, de repente, você precisa sacrificar pessoal para trabalhar. E não vai fazendo sacrifícios. Eu te pergunto, a arbitragem, para esse aspecto, é uma pergunta que eu não tenho resposta. Ela é melhor ou é pior que a advocacia? Porque a advocacia tem momentos que te suga tanto que você não consegue enxergar se quer o marido, a mulher, se quer os filhos, se quer o pai, se quer a mãe. Mas a advocacia no quê? Advocacia no quê? A advocacia, eu estou pensando naquelas estruturas empresariais de advocacia que as pessoas são extremamente, vamos dizer assim, bem-sucedidas, mas com uma dedicação bastante grande. Bom, aí eu queria... Viu, Bragueta, a advocacia boutique, que é a minha, eu consigo tempo para tudo. Porque eu escolho, tanto que você dá aula, né? Eu dou aula um pouco. Eu acho o seguinte, se a gente comparar com o contencioso judicial, a arbitragem, eu que fiz muitos dois, né, como advogada, eu diria, bom, disfarçadamente a minha predileção é para arbitragem por conta da profundidade, mas eu diria que ela é 20 vezes mais exaustiva. Por quê? Quando a gente tem uma audiência no judiciário, você sabe que quando muito, você vai ter 2 horas de inquirição de testemunha. Você sabe que o juiz tem mais 5 audiências, né? Então,
Você sabe que o juiz tem poucos casos de societário complexo. Então, enfim, tem uma série de questões. E que o olhar nosso tem que ser, inclusive, o olhar estratégico do advogado tem que ser, levar em consideração, inclusive, a rapidez que o juiz tem que olhar. Não vale a pena eu trazer 3 laudos, 3 pareceres jurídicos de 30 páginas. Não vale a pena eu fazer petição de 100 páginas. Ele não tem tempo de ler. Não vai ler. Agora, o árbitro é o oposto. Ele vai ler, vai reler possivelmente, vai ver a nota, vai pegar, às vezes eu estou com dúvida de alguma coisa, eu peço para os meus assistentes, vai checar as notas. Que nem a gente faz com o aluno nas bancas. Eu falo, vai checar. Então, por quê? Também eu advoguei muitos anos, né? Mas é porque eu estou interessada, porque assim, a gente tem, assim, a gente não, diferentemente de um juiz, eu não acho que é mais fácil, não, pelo contrário. Mas eu acho que como é um shot só, né? Não tem revisão de mérito, eu acho que pesa sobre a cabeça de todos que a gente não pode errar. Então, assim, o domínio absoluto dos fatos e dos aspectos, e a busca dos aspectos jurídicos, ela tem que ser muito grande também pelo árbitro, né? Nas arbitragens internacionais, você tem audiências de 10 dias, Simão. Para se preparar para uma audiência de 10 dias, no mínimo um mês, dormindo 11 horas da noite. Durante a audiência, você vai dormir, nesses 10 dias, você vai dormir 3 horas. Está muito mais próximo a um litígio que a gente vê na TV de advogado americano do que o judiciário brasileiro. Os advogados lá no LO, a gente costumava ter, assim, os advogados, para a gente conseguir também o nível de profundidade de advocacia que a gente queria, eles estavam em 3 casos. 3, 4. Olha isso. Ou seja, porque o sujeito vai ter que rever 50 mil documentos, 100 mil documentos. Então, eu acho muito mais cansativa. E os prazos são simultâneos, né? Você recebeu a alegação do cara hoje, no dia seguinte começou a correr seu prazo. Né? A gente é do tempo da advocacia do judiciário, demora 6 meses para correr o prazo, né? Então você trabalhava em 200 casos para voltar. Até lembrar, eu falo, deixa eu lembrar que é aquele caso que eu nem me lembro. Então eu acho muito cansativo. Porém, é como talvez o M&A. Eu hoje entendo que eu posso estar equivocada, meus amigos que varam à noite, eu não varo à noite há muitos anos, né? Acho que desde os meus 30 anos, até os 30 eu varei várias vezes, mas depois dos 30 não varo mais. Mas aí ficamos até meia-noite, 1, 2 da manhã preparando, isso é muito comum. Agora, eu acho que também o que me fez decidir agora, eu tô com 50 anos, 51, até esqueci, né, que acabei de fazer. Mas o que me fez decidir agora para ser árbitra é porque eu falei, olha, eu estou há 25 anos fazendo audiências massacrantes e eu deixo metade do corpo em cada uma delas. E o nível de profundidade tem que ser grande porque o árbitro está preparado. Então, você imagina você ser árbitro num caso meu e que você vai começar a me inquirir por que na minha petição eu não trouxe o caso X que você conhece do ao contrário. Então, eu até acho que o nível de advocacia, sobretudo nos casos internacionais, são poucos escritórios que realmente fazem arbitragem internacional. A gente está brigando com um advogado americano. A gente não pode esquecer isso. O advogado americano é aquilo que a gente vê na TV. Ele está em 2 casos. Se a gente está em 4, ele está em 2 ou 1. Então, ele sabe, o leading counsel, o advogado maior, sabe todos os detalhes do caso. Ou seja, é uma forma de advogar muito diferente. É muito legal. Eu acho que realmente é extremamente profunda, mas eu acho que é mais cansativa que o dia a dia no judiciário. Agora, eu queria falar um pouquinho, eu trabalhei também nos grandes escritórios, né? Mesmo o LO é um escritório, não é full service, mas é um escritório abrangente, com um olhar acadêmico, né? O professor Luiz Olavo Batista, no auge
da projeção que ele teve na vida e que teve. Eu mesma fui aluna dele, aluna de doutorado, vários dos sócios da minha geração foram alunos dele. Então, por muito tempo, e eu ainda acho que tem um olhar um pouco mais cândido, né, para esse volume de trabalho. Eu acho hoje muito difícil para os jovens, porque seja que área for, não é só na arbitragem, mas eu acho que o volume de horas que se exige é alto, né? Muito alto para nós, por exemplo, você mais que eu, nós temos interesse acadêmico, você nem se fale. Então, eu quero um advogado que seja bom, os meus assessores, né? E os meus, também as pessoas do LO que eu contratei, todos que eu contratei, eu empurrava eles para fazer o mestrado, doutorado, para melhorar. Agora, é muito difícil você ter lá que fazer as suas 150 horas e ainda se dedicar à faculdade, né? Isso eu acho que para os mais jovens que estão agora indo para os grandes escritórios, é difícil. Mas vamos lá. Vamos lá. E se você tivesse que indicar, que nós já estamos, você falei com a Bragueta antes, é 1 hora e a live cai. Ela falou, Simão, mas tem um assunto para 1 hora, muito mais do que 1 hora. Se você fosse indicar uma obra para aqueles que querem começar uma leitura acadêmica da arbitragem para entender a filosofia, entender um pouco dessa prática, qual seria a obra hoje para os novatos? Olha, do ponto de vista acadêmico, né? Não do prático, do ponto de vista acadêmico, eu sugeriria os franceses, e tem um livro recente, eu gosto muito do Emmanuel Gaillard, está ainda atuando, belíssimo advogado do Chama Sterling, que ele escreveu recentemente um livro que não é muito grande, que é Philosophie de l'arbitrage, né? Filosofia da arbitragem. E também tem os clássicos antigos, René Davy, que é o seguinte, o que é arbitragem conceitualmente? O que eu acho que é mais lindo. Todo o resto, as minúcias que a gente vai chegando, que é do ponto de vista prático, são necessidades também de soft law e regulamentações. E aí tem milhares de obras. Um lugar muito bom também para, se alguém quiser estudar, o Comitê Brasileiro de Arbitragem, a gente todos que foram presidentes lá, e todos os membros da diretoria, o atual presidente é o Giovanni Ettorinani, professor de civil da PUC, né? Todos nós temos um viés acadêmico muito forte, então a gente também incentiva. Se um interessado for lá, ele pode ter um banco de teses de mestrado e doutorado dos membros do SEBAR. Isso já tem dezenas e dezenas. Então, uma belíssima. É uma biblioteca boa para consulta do SEBAR. Exatamente. E também tem a biblioteca física do SEBAR, que é dentro do Centro de Extensão Universitária, School of Law. Ele também tem acesso, os membros também têm acesso a uma plataforma internacional, que é o Clearing Arbitration. Então, assim, tem muita coisa já à disposição e muita coisa nesses 20 anos de qualidade produzida no Brasil. Isso é interessante. Uma segunda coisa que eu queria falar. Se alguém quisesse hoje pensar em enveredar para arbitragem, característica básica, conhecer o quê? Porque, como você falou, nós na arbitragem podemos discutir de um erro médico, se houver algum contrato que preveja isso, uma relação médico-hospital, até obras de engenharia que estão caindo. O árbitro é um homem que vai enxergar um pouco de tudo do mundo. Então eu perguntaria, Bragueta, como é que a gente fala assim, eu quero me tornar árbitro, o que eu faço para isso? Bom, Simão, aí vamos marcar mais uma live de umas 3 horas, tá? Para responder essa pergunta. Não, haverá uma próxima, porque o Max, nosso amigo do Pinheiro Neto, que foi meu contemporâneo e seu também, está mandando um abraço. Adoro aí! Nós vamos fazer mais uma, porque esse assunto, já percebi que uma não deu conta do recado. Mas me diga assim, como nós temos mais 5 minutos, qual que é? Onde é que o sujeito realmente está craque para ser um bom árbitro? Existem vários caminhos. É difícil falar um único caminho. O que eu diria, ela não é uma carreira para jovens, a carreira de árbitro. Concordo. Você precisa
ter uma boa bagagem, né? Você precisa ter aí, eu acho que o ideal é a partir dos 15 anos de formado ter alguma pretensão, né? 10, antes disso, é muito improvável que alguém, no meio, uma pleiade de ótimos nomes, super bem preparados, o sujeito pegar um jovenzinho. Então, é difícil. E aí, você tem, eu acho, os jovens que participaram também da minha vida e que eu quero crer que eu pude ajudar, o Luiz Olavo me ajudou muitíssimo na vida, né? Um mentor. Luiz Olavo, o que ele podia me puxar para cima, sempre fez, e eu fiz isso também, procurei fazer com muita gente. Eu acho o seguinte, daqui a alguns anos você vai ter uma porcentagem de pessoas que são generalistas, como eu, e que por conta da arbitragem vão atuar em societário, civil, comercial. Agora, eu acho que daqui 10 anos, 15 anos, Simão, a questão são as arbitragens especializadas, né? O sujeito é um grande advogado, ou a moça, uma grande advogada de construção. Primeiro, o que eu recomendaria? Construção é sua área, vai entender do mérito. Societário, os meninos que falam de. Primeiro, os meninos que falam de arbitragem para mim, até o meu assistente, né? Primeiro, hoje em dia, na minha vida, eu estou absolutamente apaixonada por direito civil comercial. Queria fazer mais alguma coisa de direito civil comercial. Ele falou assim, Adri, eu vou escrever em arbitragem. Eu falei assim, vai para comercial. Vai desbravar o mundo. E aí eu falo para as pessoas, você quer um dia ir para o litígio? Eu vou usar um pouco o exemplo do Maurício Prado, um grande amigo meu, foi meu sócio, foi aluno do Luiz Olavo, amicíssimo, um filho para o Luiz Olavo, mas o Maurício ficou 20 anos fazendo contrato de M&A. E depois que ele falou, cansei do contrato, agora eu vou olhar, ele tem um background acadêmico muito forte também, fez doutorado na França, agora eu vou olhar, quero ir para o litígio, quero explicar para o árbitro o que está por trás dessa coisa. Eu acho um caminho incrível. O sujeito que consegue fazer, ele viu a operação, ele sabe a utilidade, o racional de uma cláusula de não concorrência naquele contrato. Ele sabe o que é um earnout. Sabe? Então esse cara, na hora que ele for advogar sozinho, talvez ele não vá, ele vá com um colega que também saiba a estratégia do litígio, que é uma grande arte, né? Mas eu acho que incrível na arbitragem é isso. Em muitos casos, eu advoguei muitíssimo com o Luiz Olavo, com o Luiz Olavo também, mas com o Maurício, e com colegas do direito material. É um intertwine de ter um cara do direito material fortíssimo, porque também você não pode, na audiência, ratear. Não. Se o cara fala assim, por favor, aqui o senhor está falando que a questão. Qual é a questão tributária desse mercado do senhor? Qual é o problema? O cara não pode falar, putz, eu vou responder amanhã. Não dá. E, por outro lado, mostra que há vários caminhos. Então, há o caminho do direito civil, comercial, há o caminho da academia, como você, um grande exemplo de muito sucesso, Paula, tantos outros, e há o caminho da prática consultiva. Claro. O Fernando Marcondes, que também é sócio do LO, grande, também é super amigo, Fernando Marcondes, que tem lá, eu não sei se ele 55 anos, o Fernando Marcondes foi advogado de construção por 25 anos. Fazia litígio aqui ou colar, mas estava lá, na obra, com botina. Chegou a hora triste, que eu te avisei. Que são aqueles 2 minutos que a live cai. Agora é assim. Agora é aquela hora de eu deixar meu beijo para você. De eu agradecer demais essa live. Tá aí até o Aguirre. Que live instrutiva. Eu gostaria de, quando eu tinha 18 ou 19 anos, tivesse ouvido uma live como essa para me abrir as dimensões do mercado. Muito obrigado, querida. Parabéns. Eu deixo para você as palavras finais. Tem mais um minutinho para você fazer sua despedida. Eu queria primeiro te agradecer, né? Você tá mudando o mercado, olha o que você está fazendo, que bacana, né? Permitindo aí acesso. A gente também, no Sebara, o que a gente quis fazer é acesso a essa discussão para tantas pessoas. E você está fazendo isso em tantas áreas do direito, né? Eu diria, eu sou uma apaixonada pelo direito e pela arbitragem.
Eu quero morrer trabalhando. Ache a sua área, também tenha paciência. O direito, você pode financeiramente se aposentar e querer se aposentar com alguns anos de carreira, ou 20, 30. Eu moderei, eu agora tenho minha pequena boutique, eu modero o meu volume de trabalho, porque, primeiro, para cuidar da minha família, né, dos meus 20 filhos. segundos, Pradier.